Peraí, entendi. It's recording in progress, É, Machutes. exatamente essa questão estética nessas novas formas de sentir. E aí eu peguei, como eu vou trabalhar na minha aula a Rudinesco, Soi-même comme un roi, porque são essas novas configurações de relações sexuais, né? Então, eu me lembrei, há muito tempo, fazendo um curso com Dona Helena Rodrigues, que eu sempre agradeço tudo que eu aprendi com ela, né? E da importância que teve o incêndio de Lisboa na cabeça do mundo, que esse incêndio, que foi primeiro um terremoto e logo em seguida um maremoto, e toda a cidade foi destruída. Em 1755. O que isso fez com a cabeça das pessoas? Porque até então se baseava todo o comportamento, toda a ética, todo o regramento na natureza, que a natureza dava os frutos, que havia primavera, verão, outono, inverno. Quer dizer, então, esses ciclos eram respeitados externamente e internamente. E Deus, obviamente, né, aquela história terra, ar, fogo e ar, né? Terra, ar, fogo e água, e as três, Deus, Filho e Espírito Santo, tudo isso é o que regia as sociedades. Então, esse equilíbrio permaneceu até esse incêndio, que foi um terremoto seguido de um maremoto. Quer dizer, então, a natureza não é tão boazinha assim. Vamos repensar isso. E aí, o que acontece? Isso no século XVIII. No século XIX, com a entrada do Nietzsche, ele vem dizer para a gente que Deus está morto. O que isso significa? Que Deus deixa de ser referência, né? Tudo não está remetido à existência de Deus. Surge aí também, porque até então só existia filosofia, formas de pensar. E aí entra a ciência, né? Descartes já introduz, de certa forma, a razão no século anterior, e depois entra a ciência, a medicina, a arqueologia, todo esse ramo científico. E, com o aparecimento da ciência, aí começa a entrar uma crise, né? Como é que você retrata? Porque, até então, a arte, até o Renascimento, havia uma cópia da natureza, tão mais perfeita fosse a cópia das igrejas, do landscapes, das paisagens, das meninas, das flores. A gente vê no Museu do Prado flores microscópicas que eram, de fato, correspondente a uma flor que existia na natureza. Então, todo o envolvimento artístico e pessoal e formas de ser, eu insisto nesse ponto, era baseado nessa relação da natureza como sendo verdadeira e sendo boa. E aí, com o aparecimento da ciência, com novas formas de pensar, a cura não se faz mais com benzedeiras, né? Que surge, aí começa, no final do século XIX, a aparecer várias formas de expressão artística. Bem, o impressionismo, o fauvismo, o dadaísmo, o pontilhismo, vem o surrealismo, já aí começando o século XX, que são deformações totalmente da imagem natural. Quer dizer, e eu me lembro de uma frase que alguém chegou para o Picasso e disse para ele: mas isso não parece com uma mulher. Aí ele disse: se você quiser ver uma mulher, chega na janela. Quer dizer, o que ele fazia era uma representação de mulher, né? E como é que isso, essa relação da arte com essa realidade alterada, né? Então, aí vem como é que é? O cubismo,
onde o homem está todo fragmentado, produto também de um efeito da presença de duas guerras, a de 14, se a gente considerar ainda a Guerra da Espanha em 17, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o homem já fica todo fragmentado. O Rodin aparece também não com aquela imagem clássica que nós estamos habituados, mas também, de certa forma, distorcida, como uma forma de expressão e de emoção, muito mais do que ligada ao verdadeiro. Posso te interromper? Pode. E deve. Você está esquecendo da chegada de Freud com a psicanálise e a questão do inconsciente. Vou chegar que lá. Para quebrar. Porque exatamente o inconsciente, isso aí eu vou trabalhar até amanhã, porque os dois textos considerados que mexeram e que criaram grande dificuldade de aceitação do Freud foi 3 ensaios, né? Os 3 ensaios, porque exatamente era difícil de você admitir novos conceitos, porque o inconsciente, o gozo, quer dizer, você sentir prazer no sofrimento, tudo isso foi facilmente assimilado pelos escritores e pelos artistas, né, plásticos. Mas a forma de ver o homem foi alterada. Você vê Giacometti, por exemplo, são aquelas esculturas finíssimas, longas, esquálidas, né? Hoje nós temos as instalações. Então, o que eu gostaria de marcar é que tanto a psicanálise, o Freud, hoje, seria outro Freud. O Freud não poderia ter existido antes dessa quebra com o natural. Sim. E, apesar dele ter tido muita resistência, né, principalmente com o texto da sexualidade infantil, toda a teoria dele só pôde ocorrer por causa desse percurso, né? Desse percurso. E hoje, por que eu comecei com o incêndio? Eu comecei com o incêndio porque a Rudinesco faz da queda do Muro de Berlim uma dobradiça, um turning point, aonde a questão era de classe social. Hoje, a questão que nós estamos vivendo é das minorias. Essa disputa de classe não é mais a marcação. Marcado são essas minorias que, inicialmente, até tinham algo a reclamar, a inclusão social, mas hoje, tanto o lado da esquerda quanto da direita, só tem criado mais questões de ódio, de ausência total de diálogo, do que propriamente de uma possibilidade de harmonia, aspas. Harmonia é essa impossível. Então, eu acho que valeu a pena eu ter entrado por esse lado estético do movimento de 22, que me fez refletir historicamente o que esse movimento de 22 trouxe para o Brasil, que foi exatamente esse ato de passagem, né, de uma época onde se retratava de uma forma, todos os artistas e os escritores escreviam e pensavam de uma forma, e a Semana de 22 veio fazer exatamente essa, insistindo no significante dobradiça, para que um outro Brasil surgisse. E a Rudinesco acredita também que a queda do Muro de Berlim vai estar fazendo surgir um novo mundo. Mas isso amanhã eu trabalho isso, porque eu ainda estou aqui alinhavando algumas coisas para poder dar a aula de amanhã. Muito bom, Emília.
Alguém mais quer falar? Essas marcações são necessárias. Sim. Né? Isso arruma, de certa forma, né? A gente não só se contextualizar, mas se situar. Exato, né? E você situou os marcadores, né? Os elementos que marcaram as viradas do nosso pensamento. Muito bom. Então, e essa foi a proposta mesmo, né? Do trabalho da Emília, dar um panorama para depois nós contextualizarmos a semana de 22. Sim. O que eu queria, não queria deixar de marcar é que os artistas se encantaram com os textos de Freud e viram que eles poderiam ter muito mais liberdade, que eles não precisariam mais seguir os parâmetros europeus. Eles estavam livres. Eu acho que mais do que isso, Cecília, eles encontraram um caminho, né, em termos de exploração da arte, que dava a eles a liberdade, né, de usar a fantasia. Né? Tudo pode ser arte. Né? E toda a dimensão do sonho. Oi? Toda a dimensão... fechado. O teu microfone está fechado, Sandra. Toda a dimensão do sonho, da fantasia. Está fechado o microfone, Sandra. Eu acho que é toda a dimensão do sonho, da fantasia. Agora, eu acho que antes de Freud, o impressionismo é impressão. Já era... Estava a emoção aí, né? Mas eu acho que Freud trouxe... o grande corte que ele traz é a questão do sexo, da sexualidade. É esse ponto que vai marcar... me parece assim, fortemente todo o campo de produção de saber, quando ele traz que o homem é sexualizado. O sexo está em tudo. O sexo está em tudo. Começam a falar. Ele amplia o conceito de sexualidade para todas as atividades humanas. Exatamente. Esse ampliar que foi de muita resistência, né? Isso. Olha só, gente, se alguém quiser falar antes de mim, pode falar, não tem problema, não. Olha, eu posso falar, nós estamos fazendo uma recordação de todo o trabalho do ano, né? Isso. Então, eu posso falar em poucas palavras que a minha pesquisa foi sobre... justamente o incontido. Eu achei essa ciranda com um duplo desafio, que além de nós fazermos uma articulação da psicanálise com arte, que sempre fazemos, nesse ano nós tivemos que fazer um recorte na arte por causa da Semana de Arte Moderna, Semana de 22. Então, eu achei duplo o desafio nosso. E escolhi como expressão artística a poesia. E coloquei o título A Poesia como Espaço ao Incontido. Então, justamente, eu contemplo o continente negro, a sexualidade feminina, que, à época, era justamente um tabu, ainda era, apesar da historiografia que a Emília situou, né? Apesar de Freud. Mas acontece que, em uma sociedade como a brasileira, por exemplo, e a portuguesa, que foram as que eu me detive, havia um extremo preconceito e mesmo um tabu. Né? Então, foi uma articulação da sexualidade feminina, do prazer e do gozo na mulher, e a poesia como dando espaço a esses territórios de difícil manifestação social, porque as duas poetas que eu escolhi, a Gilca Machado, no Brasil, e a Flor Bela Espanca, em Portugal, as duas quebraram elos, assim, quebraram paradigmas, né? Da sociedade brasileira completamente dominada quebraram pelo pensamento. Hábitos, né? Quebraram hábitos, porque a sociedade brasileira era muito conservadora, né? E a sexualidade feminina era mantida em segredo. Então, aqui no Brasil, Gilca Machado, que publicou em 22 A Mulher Nua, ela já quebra um paradigma ali.
né? E Flor Bela Espanca, que escancarou a janela, porque a sociedade portuguesa era muito religiosa. Ela foi condenada pela moral e pela religião, por infringir os costumes cristãos. E ela escancarou a poesia em que ela se dilacera por amor. Então, foi a pesquisa que eu desenvolvi esse ano e cheguei a um resultado muito gratificante para mim, porque realmente foi um percurso interessantíssimo e pude compartilhar com vários colegas durante a ciranda. Então, foi um verdadeiro privilégio. Foi maravilha, Sandra. Muito bom. Foi uma viagem pela poesia e eu muito me beneficiei, viu, dos estudos de vocês, de Tarsila, de Anita Malfatti. Achei que ajudaram demais. É interessante, né? Porque esse ano, quando comecei, quando a gente decidiu, né, que seria esse assunto sobre a Semana de 22, eu estava muito na dúvida, eu não tinha muita clareza do que eu ia trabalhar, por onde que eu ia caminhar. Eu li várias coisas sobre a Semana de 22, vários livros, e é curioso, porque eu achei que eu ia falar especificamente da Tarsila, mas acabou que eu falei do cônjuge do outro. Né? Então, do Oswald. Isso. E foi também mais amplo. É verdade, porque ele me trouxe elementos de outra ciranda, né? A ciranda sobre o inumano. Ele me fez pensar em outras pesquisas, né, que eu fiz. E eu falei, não, eu acho que faz mais sentido falar da Tarsila através dele do que o contrário. Então, eu fiquei bastante encantada com o percurso dele, com a força dele, né, em fazer valer uma brasilidade, né? E com muita... Ele fez isso, me parece, com muito conhecimento de causa, né? E o que é interessante, que eu também não falei isso na ciranda, mas foi bacana de ver o percurso dele, que, inicialmente, ele queria ser poeta. Assim como a Tarsila, inicialmente, também queria ser escritora, poeta. Ela vê que ela não tem, né, o talento, ela achou que ela não tinha o talento para escrever. O que ela faz? Ela passa uma outra escrita, que é a da pintura. E, inicialmente, também, antes de enveredar pela questão... Porque ela escrevia desde sempre. Ela queria ser pianista. E eu também não falei sobre isso. O Oswald, ele queria inicialmente ser poeta. Ele já era jornalista, ele queria ser poeta. E ele percebe que não era exatamente o caminho dele. O caminho dele era esse caminho crítico, né? É uma crítica aos costumes, uma crítica do Brasil retrógrado naquele momento, ainda muito preso ao estrangeiro. Ele se dá conta de que essa alienação ao outro tirava do brasileiro a oportunidade de, olhando para si, daí, evidentemente, ele leu muito Freud, muito, leu largamente os textos sobre inconsciente, sobretudo, e outros textos da sexualidade, Mal-Estar na Civilização, ele leu tudo isso. Ele se dá conta, não, acho que Mal-Estar foi bem depois, mas ele leu As Pulsões e Seus Destinos, ele leu a obra de Freud até aquele momento. E ele se dá conta, né, de que era necessário esse mergulho, entre aspas, na alma, né, do brasileiro, para ele encontrar algo da sua verdade, né? E que era aí que estava a força da cultura brasileira, e não nesse arremedo de cópia, né, do estrangeiro. Então, isso foi interessante. Tereza, em nome disso... Tereza, e é interessante também a gente notar que, na mesma época, na Europa passava por um movimento mais ou menos equivalente. E sempre era um que começava,
Lautréamont, que eu me lembro, Nazar me fez ler. Sim. Então, passava na cabeça de um até virar um movimento. Exatamente. E Freud escreve muito pensando na sua contemporaneidade, naquele momento onde essas questões estavam sendo discutidas. Ele percebe o momento, né, europeu, digamos assim. E eu acho que isso influenciou muito a sua obra, inclusive a questão do inconsciente, porque vocês sabem, né? A virada do século XIX para o século XX, tem toda aquela coisa do obscurantismo, do charlatanismo, daquelas coisas esotéricas, né? E Freud faz uma leitura completamente, na verdade, tirando, né, do campo que estava sendo investigado, inclusive na medicina, né, qualquer possibilidade de se pensar em algo da ordem do esotérico e tudo mais, né? Ele é um grande crítico, tanto que ele vai trabalhar a questão do, como é que se diz? Ele tem um texto que ele fala, diz que você adivinha o pensamento do outro. Como é que se chama? Não estou lembrando agora. Gente, telepatia. Telepatia. Oi? Hipnotismo. Mas ele começa com a hipnose, que ele começou junto com o Charcot. E depois ele abandona completamente. Ele vê que ali não resolvia nada, só mudava o problema, né? Bom, então, em função disso e de tudo que a gente discutiu nessa última ciranda, né, a partir da pesquisa sobre a semana de 22, nós 6, na última conversa que nós tivemos, nós tiramos o tema para a próxima ciranda, que a gente quer apresentar para a nossa escola, né? Que nós colocamos como título Arte, Tempo, Psicanálise. Desumanização trágico contemporâneo. Foi esse o título que a gente escolheu, que claro que a gente pode, se quiser, mudar, mas enfim, né? Que vai ser dia 22 e 23 de setembro, sexta e sábado, no Museu Nacional de Belas Artes. E para isso, então... Não tinha falado em desumanização, não. Nós tínhamos. Não. A gente tinha falado trágico contemporâneo, mas a ideia inicial foi a questão que a Emília trouxe, tinha trazido, a desumanização, que é um dos livros do Walter Ugumãe. Exatamente. Então... agora, tem muita coisa boa para a gente consultar e trabalhar. A gente pode deixar Arte, Tempo, Psicanálise, subtítulo Trágico Contemporâneo, mas a gente também pode deixar Desumanização, tracinho Trágico Contemporâneo. Ou pode ser o trágico, o contrário, o Trágico Contemporâneo, Arte, Tempo, Psicanálise. Tem toda a razão. Fica melhor. Podia ser só, olha, Tereza, Trágico Contemporâneo, embaixo. Arte, Tempo, Psicanálise. Fica melhor esse como subtítulo, a meu ver. Literariamente falando. É que a gente tinha mudado, lembra? Trágico contemporâneo. Mas podendo incluir a desumanização. Arte, Tempo, Psicanálise como subtítulo. Eu acho mais bonito, mas nós podemos até mais analisar. Bonito. Tem razão. Eu acho impactante, trágico contemporâneo. Tem toda razão. Esse é o principal. Está ótimo. Eu não sei se você gosta mais. A Emília, como é que fica mais correto? Eu gosto. O trágico contemporâneo ou trágico contemporâneo? Não. Trágico. Sem o artigo. O eu não gosto. Tá. Sem o. Eu prefiro trágico contemporâneo, não gosto. Trágico contemporâneo, tracinho, desumanização. Beleza, pode ser. Pode ser. Olha só, então eu escrevi algumas coisas, né? Tereza, tem a ver. Oi? Não botou tempo no tempo? Botamos arte, tempo, psicanálise. Tá. Não, tá bom, porque eu gosto de trabalhar o tempo. Eu também. Eu vou falar, inclusive, sobre o que eu trouxe hoje. Assim, a ideia, o que eu estou trazendo escrito, é assim o que eu pensei, porque
A Sandra tinha me perguntado o que você pensou a propósito do trágico. Eu tinha falado um pouco da outra vez, mas hoje, eu rascunhei, eu acho que eu consegui sistematizar um pouco melhor o que eu pensei quando eu trouxe essa ideia, né? A partir do que foi falado, a ideia do tempo, a ideia que a Emília trouxe da desumanização, eu trouxe a questão do trágico. Então, eu coloquei assim: vamos refletir sobre as escolhas feitas ao longo dos séculos a propósito de seus efeitos, que possam ter levado o homem a deparar-se com os problemas que hoje enfrenta. Toda escolha pode ser trágica ou virtuosa, pode ocasionar progresso ou retrocesso, mas repetidamente observa-se o fracasso das esperanças num progresso civilizatório contínuo. Isso eu acho mesmo. As tragédias da história e também as da ficção, quer dizer, as tragédias próprias do homem, né? No seu conflito com ele mesmo, a questão das guerras, a questão das doenças, das pestes, como essa que a gente teve agora, as guerras, né? Tudo isso. E também as tragédias da ficção, que são a leitura das tragédias humanas, né? Ensinam algo sobre o homem no tempo de sua tentativa em superar seus temores, seus impulsos de destruição, suas demandas de glória e, sobretudo, eu acho que isso é um ponto curioso, que sempre volta no humano, o desejo de eternizar-se, que está presente nas religiões, está presente na ciência, com essa, de certo modo, essa desmedida que tudo a ciência pode. Você vê que agora a natureza deu o rebote disso, como um tsunami, como a Emília bem lembrou, né? Aí eu cito como é que é o nome dele? Ai, gente, eu estou com problema com os nomes. O Sérgio Abranches, ele diz o seguinte, abre aspas: o esgotamento de um ciclo histórico no alvorecer de uma grande transição pode ser visto como tragédia, sem se tornar necessariamente uma distopia ou uma fatalidade. Pensar a natureza das escolhas que temos pela frente e o potencial trágico que certas combinações de escolhas contêm pode ser um recurso importante para a produção de conhecimento sobre a natureza, a sociedade de transição e as opções ainda abertas para nós. Fim de citação. E aí eu digo, estamos num momento de mudanças rápidas em todas as áreas, da percepção de novas apresentações do sujeito em suas múltiplas subjetividades, às transições na natureza, questão dos problemas climáticos e tudo mais. Na ciência e tecnologia, vemos que um abismo de incertezas expõe cada vez mais nitidamente um futuro pleno de alternativas, sendo um deles o do desastre pessoal ou o do desastre da coletividade. Há, portanto, uma estreita relação entre tempo e humanização, através do processo civilizatório, mas também as consequências trágicas de escolhas combinadas com o real desconhecido que cada uma delas carrega. As artes exibem, ao longo dos séculos, a tensão entre a demanda de glória do homem, seja em que nível for, e também a necessidade de sua contenção, da contenção do próprio homem, né? Quando o limite do desejo é ultrapassado por algum espaço de adormecimento, algum erro de interpretação, que se denuncia como patos, como sintoma, uma espécie de fracasso
é muitas vezes um desfecho trágico no lugar do sucesso pretendido. Se observarmos a elaboração do pensamento ao longo dos séculos, encontraremos uma alternância nítida entre ideias de uma sociedade apolínea e uma sociedade dionisíaca, mostrando que o mundo precisa tanto de uma pitada de sobriedade, que é a lógica espartana, por exemplo, quanto de um tanto de delírio, que é a coisa, né, dionisíaca, né, a coisa de Roma lá com os excessos. Sabemos que a tensão entre essas duas paixões gera a energia para o movimento da sociedade conduzida pela paixão da ignorância, na tentativa de alcançar um equilíbrio entre esses dois polos que não são exatamente contrários, mas complementares. A coisa do Dioniso e do Apolo, né? A psicanálise introduziu uma nova leitura do humano e sua relação com o conceito iluminista de razão, tão caro a Freud no início de sua elaboração teórica. A descoberta do inconsciente e a invenção da psicanálise provocaram uma quebra na certeza de que o homem, senhor de sua consciência, poderia interferir no tempo dos acontecimentos e controlar ou prever seus efeitos. A introdução da pulsão de morte ressuscitou o conceito da tragédia antiga, onde o homem é agido por forças que o ultrapassam, forças essas que resultam da tensão entre Eros e Thanatos. No coração do contemporâneo século XXI, vemos-nos frente a frente a mais um panorama trágico, surgido da tensão entre o particular e o geral, a tragédia das contradições de cada um e um destino sombrio, talvez de transformação do humano em máquina. Que aí eu retomo a questão que a Emília tocou, né? Eu consegui escrever só isso, mas, evidentemente, isso vai me guiar, né? Agora, só um instante. Eu trouxe aqui alguns que eu vou trabalhar, além, evidentemente, do Sérgio Abranches, porque ele traz uma leitura do século XXI muito bacana, a questão política e tudo mais, que eu não tive condição de escrever, não deu. Eu vou trabalhar também o Stefan Zweig, nesse livro que eu adoro, que chama-se O Mundo Insone, que é o que ele escreve às portas. Né? Ele estava também trabalhando com Freud, trocando cartas com Freud, e ele fala, né, desse momento do entre-guerras, né, da primeira e a segunda, e ele fala umas coisas muito bacanas. Ele trabalha Verlaine, ele trabalha vários escritores importantes. Né? E também O Ser e o Tempo, do Martin Heidegger, quando ele fala o ser no mundo como ser com e ser próprio. Ele vai trabalhar o conceito do impessoal, que é o 4º capítulo, que é muito, muito interessante. Ele vai falar do ponto de partida da questão existencial sobre o quem da presença. Ele separa a palavra presença em presença, que é bem, bem interessante. E o outro livro, que eu ainda não tive condição de buscar uma bibliografia mais ampla, mas eu já estou lendo essas coisas, é o livro do Agamben, que eu adoro, que se chama O Tempo que Resta, um comentário à Carta dos Romanos. Eu vou ler aqui para vocês só a orelha, que é Bárbara, que um pedaço da orelha, não todo, que ele fala, né, sobre o que ele vai trabalhar nesse livro, que eu acho que vai dar uma palhinha bacana para vocês. Ele diz assim, e esse livro o primeiro livro que ele cita aqui é um livro muito interessante, que eu já usei
há muito tempo, numa outra ciranda, acho que foi uma das primeiras cirandas, que se chama Infância e História. Ele diz assim, nesse livro, na Infância e História, ele sustenta que a cultura moderna não conseguiu elaborar uma ideia do tempo de acordo com sua concepção da história. Isso se deve, ele explica, à herança grega, que, para além de suas diferenças, segue presente na representação cristã do tempo que a cultura moderna secularizou. De fato, retomam de uma expressão de Santo Agostinho, quer se trate do círculo, quer se trate da linha, ou seja, da temporalidade circular dos antigos, que tudo volta, né, a Deus, né, ou da linearidade dos cristãos. O tempo é sempre concebido como uma sucessão contínua de pontos. E, desse modo, a experiência cristã do tempo permanece presa na subordinação ao espaço. Dividido em 6 jornadas, esse livro se ocupa das 10 primeiras palavras da carta de Paulo aos Romanos. Cada uma delas é objeto de um comentário erudito que se alimenta das mais diversas fontes, da própria escritura, da filosofia, dos midrashim judaicos, do direito romano, da literatura, etc. Todas se encaminham para o mesmo lugar, até um agora, que já não é um ponto na sucessão do círculo ou da linha, mas um tempo que resta, que se contrai para abrir o presente à sua dimensão mais íntima. Então, eu acho assim, que esse livro, né, vai nos ajudar bastante. Eu vou fazer a recensão desse livro para vocês, porque ele vai trabalhar Kairos e Cronos, né? Vai trabalhar um conceito chamado parousia, ele vai trabalhar vários conceitos que vão abordar a questão dessa relação entre tempo e espaço, porque ele vai dizer que o tempo ele se contrai, e a cada vez que ele se contrai, ele não toca, ele não volta ao mesmo ponto, mas ele numa elipse, né? Ele, como é também a questão da banda de Mébius, né? Ele vai e volta e ele passa por um mesmo ponto sem voltar, na verdade, ao mesmo lugar. Em última instância, é isso. E talvez esse seja o movimento, né, do humano, né? Porque que eu falei no início aqui do texto que eu escrevi, há esse ponto de repetição que eu acho que diz respeito à alienação do sujeito à sua própria experiência. E a cada vez que a gente tem a ideia, a ilusão de um progresso, há uma desmedida que se apresenta aí, porque há esse momento de entusiasmo. Por exemplo, com a ciência. Isso teve na Roma Antiga, na Grécia, na Roma Antiga. Isso também teve naquele momento que é considerado o primeiro momento, né, de renascimento, que tem a ver com o Carlos Magno, quando ele introduz, né, a questão, a importância da escrita depois com o Amor Cortês, vários momentos, o renascimento do século XVII, XVI e XVII, tudo isso, depois o iluminismo, vocês veem que tem movimentos, tem guerras, tem progressos, tem guerras que vêm e destrói, reduz o homem de novo à sua miséria, né? E depois um sopro de progresso de novo. Então, parece que a humanidade ela caminha não de forma circular e muito menos linear,
mas de forma elíptica, que é o próprio movimento do sujeito, né? Enfim. Eu gosto muito do popular, né? Isso que não volta ao mesmo ponto, porque eu acho que quando a gente fala de progresso, sempre lembra final do século XIX, Gustavo. Não, a Revolução Industrial. Conde, não, o Conde, o italiano. Conde, sim, sim. Né? Que nossa bandeira está ordem e progresso. Quer dizer, eu acho uma posição positivista, ele foi, né? E eu acho perigoso a gente falar em progresso quando há um retrocesso. Mas é exatamente isso que eu estou falando. A gente pensa que tem um progresso que caminha, né? Para um retrocesso. No paralelo do retrocesso. Mas olha aqui, progresso na humanidade, em última instância é isso. O século XX foi considerado dos séculos de maior progresso. Foi considerado. E, ao lado disso, século XX. Duas grandes guerras. Foi o século das guerras. Teve guerra do começo a quase o fim. Pois é, teve a revolução sexual na década de 60, né? Mas Freud marca isso. Quando a Primeira Guerra Mundial aparece ali, ele diz assim, como nós ficamos pensativos e reflexivos, percebendo que todo aquele suposto progresso que a razão iluminista traria foi por água abaixo. Por isso que eu falei, marca logo na hora. Exato. No início, ele é o homem da ciência do século XIX, final do século XIX. Ele é um discípulo de Charcot. Ele inicia assim, mas depois ele muda completamente. Ele vai escrever ele mostra o mais além do contexto princípio do prazer. Ele pega o contexto para dizer realmente não era esse o caminho. Não tem progresso na humanidade, não tem. E Lacan retoma isso, né? Não, mas precisa de ancoragem. E eu acho que a âncora agora da nossa sociedade são essas novas tecnologias e essas novas linguagens. Eu acho que a ancoragem... Porque a próxima geração, né, Emília, será totalmente digital. Totalmente. Só Deus sabe o que isso vai querer dizer, né? Pois vai ser totalmente... Inclusive, a pedagogia está estudando uma maneira de gametizar o ensino, porque os meninos só ligam para os games. Exatamente. Quase vivendo uma Second Life, né? Uma realidade paralela. Assim. Exatamente isso. Muito impressionante. Muito impressionante. Quase vivendo ou não vivendo, porque hoje existe, né, aquela tecnologia que você entra nos museus, você entra nos lugares, você percorre, né, paisagens sem sair do lugar. Estamos... E pode criar um outro perfil e viver uma outra... Os avatares, né? Você cria avatares, né, de si mesmo. Vive uma outra vida que não é a sua. Não tenho nenhuma interpretação prévia sobre isso, mas eu fico muito impactada com essas coisas. Eu acho que a nossa função de analistas é tentar manter o fator humano no meio desse vendaval. E o que eu vou amanhã é essa sociedade do banimento, né? Por exemplo, pois é. Cancelamento. Cancelamento. Banimento também como é que é? Quando você cancela a pessoa. É isso que eu falei, cancelamento. Você cancela fulano, cancela Beltrano. Estamos vivendo isso todo dia. Todo dia, e além do mais, crises de angústia cada vez mais avassaladoras. Eu noto. E os argumentos estão além do meu alcance. Por exemplo, tem uma história de um paciente meu, vamos trocar tudo, não vou trocar nada. É um paciente, menino, que tinha um grupo, desde 5 anos para cá, saíam, faziam tudo juntos, não sei o quê. Aí ele ficou com a ex-namorada de um do outro do grupo, mas ex-namorada há 3 anos atrás. Então, não foi na véspera nem no dia seguinte. O fato dele ter ficado numa festa, beijando, se agarrando, obviamente, ele foi banido do grupo. Ele que tinha esse grupo há 5 anos foi excluído e ninguém fala com ele.
com esse argumento dele ter ficado com uma menina. Ele não tem amigos hoje. É um ciúme retroativo, né? Porque já tinha terminado o namoro. Há 3 anos. É interessante o resquício de machismo aí, porque a pessoa vira tabu. Propriedade, a menina é propriedade daquele ser. Aliás, é até engraçado, porque o amor romântico, aí, em pleno século XXI, quer dizer, em plena geração digital, prevalece a posse, olha isso, defasado. Quer dizer, Gente, vamos ficar por aqui? Vamos. Ótimo. Até ano que vem, né? Até o ano que vem, mas a gente vai se reunir em Cartel em algum momento em janeiro, não vamos, não? Podemos. Eu acho que seria legal. Agora, Dia dezembro, 8, estou não. de volta. Não, no final de janeiro, a gente marca uma reunião, se vocês puderem. Pode, Emília? Posso. Final de janeiro eu posso. Beleza. Beijo. Tchau. Beijo. Thanks for all. Obrigada, Alexandre. O Alexandre merece melhoras. Sem melhoras, ele, Cecília, Alexandre. Simples assim. Alexandre, quando é que você vai estar na escola? Eu